A gente vai começar aqui mais um dia do evento. Estou aqui com a doutora Joa. Ela é especialista em medicina de tráfego. Vai dar uma aula fantástica aqui para a gente. Ela vai começar falando então residência, a formação dela e depois uma aulinha muito boa aí. Então vamos aproveitar ao máximo, tá bom? Doutora Joa, quer se apresentar inicialmente e contar um pouco sobre a sua história dentro da grande área da medicina? Tá, ok. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É, eu comecei essa página no Instagram justamente para divulgar a medicina de tráfego, né? Porque eu sei que dentro da faculdade a gente não tem uma cadeira específica para isso. E então, eu me chamo Joan Faber, eu sou formada pela Universidade Federal do Amazonas, fiz a minha primeira especialização, residência em cirurgia geral, que é uma área afim com a medicina de tráfego. E aí, durante a minha formação, eu tive contato com a medicina de tráfego, não dentro da faculdade mesmo, né, mas por fora. O meu pai, junto com alguns colegas, tem uma clínica para fazer exames. Depois, mais na frente, eu vou explicar como que funciona isso. Então, eu fui tendo contato e fui tomando gosto pela especialidade, né? E fiz pós-graduação em medicina de tráfego. Então, existe residência de medicina de tráfego em São Paulo e no Rio de Janeiro também. É uma residência que leva 2 anos de duração, e a minha pós-graduação eu fiz na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte. Foi uma pós de 1 ano e 1 ano e meio. Então, depois dessa pós-graduação, eu me submeti a uma prova de título, que ela é feita em conjunto da AMB, Associação Médica Brasileira, com a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Então, eu tenho o título de especialista em medicina de tráfego pela AMB. E depois que eu fiz a prova de título, eu comecei a trabalhar na área, porque pela resolução do CONTRAN, que é o órgão que regula o nosso trabalho dos médicos de tráfego, só o especialista pode trabalhar na área. Então, desde então, eu venho trabalhando com a medicina de tráfego, que é uma grande paixão. Então, eu pude unir tanto os meus conhecimentos da cirurgia geral, no caso do trauma, que é onde eu mais atuo, com a medicina de tráfego para tentar melhorar um pouquinho essa atuação do médico de tráfego nessa questão do resgate, que é o primeiro atendimento no trauma. Ah, que bacana. É bom ouvir assim sobre uma especialidade que não é tanto falado na faculdade, mas é interessante, né? E acaba sendo um contato, que é uma oportunidade muito boa aí para muita gente que às vezes nem tinha ouvido falar, né? A senhora pode contar um pouco então como que é a residência, o que que aprende, o que que faz durante a residência? Então, assim, a, a carga horária, não, as matérias que a gente paga na residência, elas são as mesmas, tanto na residência quanto na pós-graduação. Então, o que que a gente vê? A gente vê aquela questão de epidemiologia do trauma, né? Como eu te falei, a medicina de tráfego, ela atua em várias áreas, ela é um leque. Então, eu posso trabalhar na medicina de tráfego com a educação, ou seja, dando aulas, né? Fazendo estudos relacionados com o tráfego. O que que é o tráfego? É o deslocamento das pessoas, seja ele por terra, né, no caso, a pé, por veículos, seja ele aquático, né, os fluviais ou marítimos, os aéreos, os aviões, balões e os ferroviários também. Então, essa é a parte da medicina de tráfego desse deslocamento. Então, a gente pode fazer estudos para melhorar esse tráfego, para diminuir os acidentes. Você pode ver que a lei das cadeirinhas, que agora é lei, quem estudou e trouxe como uma diretriz que depois virou lei foram os médicos de tráfego através da Abramed. A questão da lei seca também era uma diretriz que depois virou lei também por conta dos estudos dos médicos de tráfego. Então, essa é a parte educativa, a parte inicial
do atendimento, desculpa, da atuação do médico de tráfego. E isso a gente vê na, na residência. Outra parte que a gente vê na cadeira seria a parte do resgate, aquele primeiro atendimento que é feito. Houve um acidente, então a ambulância chega até a vítima no local do acidente. Quem faz esse primeiro atendimento pode ser um médico de tráfego. Então a gente vai também trabalhar como chegar mais rápido, como chegar melhor, como fazer um melhor atendimento ali na cena, como direcionar esse paciente, esse acidentado, para um melhor hospital, com um melhor atendimento nesse trajeto e dar esse melhor atendimento lá nesse hospital. Isso também é visto dentro da residência. Como eu te falei, esse daí é onde eu tenho uma maior Atuação, perdão, né? isso, a maior atuação em conjunto da cirurgia geral, que a gente tem o atendimento do politraumatizado na chegada do hospital, com esse resgate da medicina de tráfego. A gente pode atuar também, que é o mais conhecido, vamos dizer assim, na hora de tirar carteira de motorista, né? Quando você vai ter a sua primeira habilitação ou renovar a sua carteira, quem faz esse exame é um médico de tráfego. Cada estado, ele é autônomo, tem autonomia, né? Cada Detran tem autonomia para dizer como vai ser esse atendimento. Aqui em Manaus, nós temos clínicas credenciadas ao Detran, ou seja, médicos que trabalham nessas clínicas são credenciados para fazer esse exame médico. Mas no Brasil inteiro são os médicos de tráfego que fazem esse exame, tá? Então, essa é uma outra atuação do médico de tráfego. Isso a gente vê tudo dentro da residência e da pós-graduação. Podemos atuar também como médicos peritos. Para quê? Para perícias que vão avaliar os danos causados dos acidentes de trânsito nos motoristas. Para quê? Para avaliar se esse motorista precisa de alguma adaptação no seu veículo para que ele possa continuar dirigindo. Isso abordando a inclusão, né? Então, por exemplo, se um motorista sofreu um acidente e perdeu um braço, eu preciso avaliar o que ele precisa ter de alteração nesse veículo para que ele continue dirigindo. Então, essa avaliação é uma perícia feita pelos médicos de tráfego nas juntas médicas no Detran. Posso fazer perícias também na questão do DPVAT, né, para avaliar qual tipo de seguro, de benefício ele vai ter direito no DPVAT, tá? Que a gente já paga esse DPVAT quando paga o licenciamento do veículo no início do ano, né? O médico de tráfego pode trabalhar também com a questão das viagens, né, dos deslocamentos. Então, para fazer essa avaliação de um paciente, de qualquer pessoa, não precisa ser um motorista. Então, ele vai viajar. Para onde ele vai? Que tipo de doenças aquele lugar tem? Que tipo de imunizações ele vai precisar para ir para esse lugar, né? Na questão da medicina aeroespacial, a gente vai trabalhar com esses deslocamentos lá no ar. Então, a gente vai ter mudanças de pressão e essas alterações de pressão vão causar reflexos no nosso organismo. Ou seja, a gente vai mexer com a questão da saturação de oxigênio, então a gente tem que ter uma pressão de oxigênio X lá em cima. Dependendo do que você comer, isso vai te causar alterações, né? Se você está doente, alguma coisa de via aérea respiratória, né? Via aérea superior ou inferior, com essa alteração da pressão de oxigênio, talvez você precise de um oxigênio suplementar durante essa viagem. Então, isso vai ser avaliado pelo médico de tráfego também, né? Todo mundo já viajou e teve aquela questão de dor no ouvido, né? Uma vez ou outra isso já aconteceu. Então, se for só isso, a gente sabe que mobilizar a boca,
né, engolir saliva, a gente consegue controlar. Mas se você tiver com nariz obstruído ou então algum problema dentário, isso vai piorar, né? Então, isso tudo precisa ser avaliado antes da viagem. Essas questões são vistas dentro da residência. Deixa eu ver o que mais. É um leque bem extenso, né, da nossa atuação, do que a gente vê dentro dessa cadeia aí, na residência. A gente vai trabalhar também dentro do exame para a obtenção da carteira de motorista, a gente vai ter avaliação médica geral, né? Então, a gente vai avaliar o estado geral dessa pessoa, vai ter uma avaliação psíquica direcionada para o exame para a obtenção da carteira de motorista. A gente vai ter uma avaliação oftalmológica, otorrinolaringológica. A gente sabe que algumas doenças pertinentes dessas avaliações vão interferir no tráfego. Então, a gente tem aulas, né, direcionadas para cada uma dessas especialidades que vão abordar o nosso exame, que faz parte do nosso exame para obtenção de carteira de motorista. Então, a gente tem, além da avaliação oftalmológica, otorrinolaringológica, dessa avaliação psiquiátrica, a gente tem avaliação do aparelho cardiorrespiratório, avaliação do aparelho locomotor, tá? Para o motorista que é profissional das carteiras C, D e E, que são os veículos grandes, tipo carretas, ônibus, né? Aquelas cegonhas que são os veículos maiores, pesados, a gente tem a avaliação do sono, que também é parte da otorrinolaringologia. Então, todas essas avaliações a gente tem aulas específicas dentro da residência e da pós-graduação. Temos também a avaliação do exame toxicológico, isso também a gente é abordado, por mais que não seja mais obrigatório para o médico de tráfego fazer a avaliação do resultado do exame, a gente tem essa matéria para pagar, né, para poder dar um direcionamento para esse motorista. Também trabalhamos com a medicina ocupacional, a medicina de tráfego ocupacional, para os motoristas que são profissionais. Então, a gente tem medicina do trabalho voltada para o motorista. Então, a gente vai avaliar os riscos operacionais, né, os riscos físicos, químicos, biológicos, dentro dessa função dele de motorista. Isso aí é do médico de tráfego. A gente também vê isso na pós-graduação e na residência. Eu acho que eu já falei, acho que quase tudo. Bastante. Então, É muita coisa. é uma especialidade com área de atuação muito versátil, né? É muito vasta. Sim. Mas sabendo disso, como que está o mercado de trabalho? Assim, teria essas oportunidades de emprego para eu realmente poder atuar nisso tudo? Como que é a jornada de trabalho, carga horária, termo de vida, de compromisso? Como que vive a pessoa que é especialista nessa área? Então, como eu te falei, a atuação mais conhecida e a que a maioria dos médicos de tráfego atua, é realmente nessa questão de obtenção da carteira de motorista. Cada estado, cada Detran tem autonomia para orientar como é esse funcionamento, né? Então, aqui em Manaus, o Detran funciona de 8 da manhã até as 2 da tarde, até 1 da tarde, perdão. Então, as clínicas, elas atuam nesse horário. Então, o médico de tráfego vai de manhã, fica na clínica até o horário de funcionamento do Detran, realizando os exames. Então, dentro da clínica, a gente tem o exame médico e o exame psicológico no mesmo lugar, no mesmo local físico, né? Aqui em Manaus. Então, o candidato, quando vai tirar a primeira habilitação, ele passa obrigatoriamente pelo exame médico e pelo exame psicológico.
Quando você vai renovar a sua habilitação, se você não tem atividade remunerada, você passa apenas com o médico para fazer essa reavaliação da sua situação médica. Porque durante o tempo, né, por enquanto a carteira de habilitação ainda vale 5 anos para motoristas até 65 anos, então você faz uma reavaliação dessa sua capacidade física, mental e psíquica para renovar sua carteira. Se você tem atividade remunerada na sua habilitação, na sua renovação você vai passar tanto com o médico quanto com o psicólogo, já que você vai trabalhar com outras pessoas, com outras vidas, você tem que ter essa avaliação se você tem essa capacidade ainda, né? Para o motorista que vai mudar de categoria, por exemplo, vai da categoria B para a categoria C, ou para D, ou para E, vai ter também o exame médico, e caso ele tenha atividade remunerada, vai passar com o psicólogo também, tá? Então, aqui em Manaus, a atuação é de 8 até 1 ou 2 horas da tarde, dependendo da liberação do Detran. Eu tenho colegas que trabalham já com perícias médicas, tá? Então, aqui eu já fiz algumas perícias para a junta médica do Detran, para avaliar esses motoristas que precisam de adaptação veicular. Então, é uma outra área, outro momento que o médico consegue trabalhar dentro do mercado atualmente. Pode trabalhar como professor, né? Como você mesmo conseguiu perceber, existe ampla, uma ampla área de de permeio com as outras especialidades em que o médico de tráfego pode atuar, tá? Essa é um outro momento em que a gente pode trabalhar com a medicina de tráfego. Tenho colegas fazendo perícias ocupacionais trabalhistas. Então, como eu te comentei, ontem eu fui fazer uma perícia trabalhista, não é voltado para o profissional motorista, mas é uma área que a gente consegue também fazer esse permeio e atuar, né? Tenho colegas que trabalham com a medicina aeroespacial para fazer o resgate, né? É uma colega, a doutora Janete, ela dá cursos, palestras para habilitar os médicos a trabalharem dentro das UTIs móveis aéreas, para fazer também o resgate em locais de acidentes. Então, isso também é uma área que pode ser trabalhada. Isso é o que eu mais vejo, é o que da nossa possibilidade, dentro do Brasil, das nossas realidades, as áreas dentro da medicina de tráfego que a gente encontra mais facilidade para atuar. Entendi. E, assim, como não é uma especialidade que eu vejo que é muito acessível, não encontro tanto no hospital, se eu tivesse interesse nessa área, que conselho a senhora daria? Como que eu faria para acompanhar um especialista nessa área? Tá. Então, é assim, nós não atuamos dentro do hospital, né? É uma área educativa, educacional, uma área de fora, né? Com as clínicas de trânsito ou perícias dentro do Detran. Então, assim, o que seria mais fácil, né? O que eu posso ver agora tem esse acompanhamento pelo. A gente tem agora, com a internet, um contato mais fácil, mais próximo, né? Com esses profissionais. Então, assim, você conseguiu me encontrar pela internet, né? Então já tem esse contato. Tem o site da Abramet, então pode mandar perguntas para lá, se informar mais a respeito disso. Então, ao meu ver, pode, através da internet, conhecer algumas pessoas, de repente, por exemplo, você está em São Paulo, né? Não, eu sou da Federal do Paraná. Paraná. Isso. Isso, desculpa, no Paraná. Então, você está no Paraná. Alguém daqui de Manaus me encontra, pô, ela é daqui.
Então, consegue esse contato inicial e pode perguntar, pode pedir, posso acompanhar? Como cada lugar tem a sua particularidade com o Detran, então tem que ver se existe a liberação do Detran para que exista esse acompanhamento dentro do atendimento das clínicas, entendeu? Uhum. Por exemplo, a doutora Janete, como tem ela trabalha com a medicina aeroespacial, pode entrar em contato com ela para ver, ela é da Bahia, se pode acompanhar. Nenhum colega vai se recusar a acompanhar, eu acredito nisso, até porque a nossa intenção é divulgar, além de trabalhar com o que a gente gosta, é divulgar um pouco mais a nossa especialidade para que realmente os novos colegas médicos tenham esse conhecimento e possam é, despertar a curiosidade e também o interesse de querer seguir. Então, assim, se informar mais nas redes sociais, para ter um pouco mais de conhecimento e ir atrás dos colegas que já trabalham na área, para, como a gente faz na faculdade, né? Tem um professor que a gente acompanha no hospital, acompanha no atendimento, para começar a ter esse acompanhamento. Eu acho que seria assim. Não, bacana. É uma especialidade que eu achei bem interessante, assim. Doutora, em algum momento da sua faculdade a senhora decidiu, é isso que eu vou querer fazer da minha vida. É, se se a senhora pudesse dar um conselho, uma frase de motivação aí para um acadêmico hoje que achou a área interessante, o que a senhora falaria para ele? Que eu falaria? Bom, eu não fiz a medicina de tráfego de primeira, mas eu tive o contato com ela. Como eu sempre tive um sonho de ser cirurgiã, de fazer cirurgia, porque eu sempre gostei de estar no trauma, aquela coisa, aquela correria, e tem que pensar rápido, e tem que agir, e não dá para perder segundos pensando, eu vou fazer isso ou aquilo, não, tem que ser cirúrgico, metódico e ali resolver. Então, eu fiz a cirurgia primeiro. E eu vejo dentro da medicina de tráfego, quando eu estou fazendo os exames médicos, né, que eu posso ser essa questão cirúrgica, né, de aqui você tem um problema, a gente precisa resolver isso aqui para manter a sua saúde, a sua segurança no trânsito. Então, eu consigo ser mais pontual, direta, aonde eu preciso resolver um problema para evitar que esse motorista venha a se acidentar lá na frente. Então, um conselho que eu posso dar para os acadêmicos que possam ter se interessado pela profissão, pela especialidade, é que essa é uma especialidade que, se você gosta de ter um pouco mais de contato com o paciente, né, que aqui a gente chama de candidato, se você gosta de ter esse contato, se você gosta de poder fazer diferença na vida dele, então essa área você vai conseguir fazer diferença. Seja tendo estudos científicos para elaborar diretrizes para melhorar o trânsito, como no caso, a lei das cadeirinhas, a gente melhorou a segurança das nossas crianças, seja no exame médico dentro da clínica, eu pego motoristas profissionais que são obesos, eu tenho uma certa liberdade para trabalhar com eles, dando algumas orientações, e quando ele retorna comigo, que ele tem melhora, que ele fala para mim, muito obrigada, ó, minha esposa está agradecendo, ela queria vir aqui agradecer para a senhora, então eu consigo ter eu consegui fazer alguma diferença na vida desse motorista, ele ganhou saúde, ele ganhou vida, isso é muito recompensante para mim. Então, se você quer fazer uma diferença na vida de alguém, você consegue dentro da medicina de tráfego também. Então, aqui a gente consegue trabalhar com um pouquinho de cada área da medicina que a gente aprende dentro da faculdade. A gente consegue colocar tudo aqui para essa pessoa, para esse indivíduo, para esse paciente, para esse motorista aqui na nossa frente. Então, é uma área que eu consigo, que você também vai conseguir fazer mudança, promover uma mudança na vida dessa pessoa.
Até fiquei emocionada. É muito bacana. Eu vi com uma especialidade muito bonita, assim, é, até pelos exemplos que você já deu, a questão de CNH, as leis, a cadeirinha, lei seca, acho que é uma especialidade muito útil, assim, na nossa sociedade e com certeza já transformou a realidade de muitas pessoas também. Transformou para o bem, né? Então, eu acho que é isso. Se a senhora quiser dar mais algum recado, fique à vontade, mais alguma mensagem. Senão a gente já está encerrando. Tá certo. Assim, eu já falei um pouco da atuação de cada área, né? Eu vou puxar o gancho desse motorista profissional, né? No caso, os motoristas vêm e fazem o exame. Então, em cada passo do exame, se eu encontro alguma alteração, eu preciso avaliar, eu avalio essa alteração. Se eu consigo resolver ali na hora, eu resolvo, se não, eu encaminho ele para um especialista. Por exemplo, eu faço o exame da acuidade visual, se ele não consegue alcançar os parâmetros exigidos pela lei, eu preciso encaminhar ele para um oftalmologista. E aí o oftalmologista vai avaliar que tipo de alteração ele tem, se ele precisa de óculos, se ele precisa de cirurgia, e depois ele retorna comigo. No caso dos motoristas profissionais, é, quando eu encontro um motorista obeso, como eu falei para você antes, eu preciso fazer um exame de sonolência nele. Então, nesse exame, eu avalio alguns quesitos, tá? E quando ele não passa nesses quesitos, eu tenho uma liberdade de é, dar para ele opção de seguir algumas orientações minhas por alguns dias, né? No caso, eu estabeleci 2 semanas, para no final dessas 2 semanas ele voltar para que eu o reavalie. Ou então encaminho ele direto para fazer o exame que vai determinar se ele tem ou não a doença do sono, que é, no caso, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Então, ai, desculpa. Tudo bem. Então, eu tenho essa autonomia para dar para ele essa opção. Então, dependendo do que ele escolher, ele vai direto fazer esse exame para saber se tem ou não a doença, ou ele faz ele segue durante 2 semanas essas minhas orientações. Então, quando ele retorna, caso ele opte por seguir as orientações, em 2 semanas eu reavalio esse candidato. Então, ele tendo melhora desses parâmetros, ele conseguindo entrar nos níveis exigidos pela lei, eu consigo liberar esse motorista para dirigir, né? Você tinha me solicitado alguma questão de aula referente, né? Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Um paciente, por exemplo, que tem narcolepsia, ele pode dirigir? Ele tem esse aval? Como que fica essa situação dele? Hum. Dentro das doenças que a gente avalia do sono, a narcolepsia é uma das doenças que não permite dirigir. Esse candidato à habilitação, ele está inapto definitivo para dirigir, né? Porque a gente sabe que a narcolepsia, a pessoa é um sono que ela não tem como segurar e realmente ela apaga, né? Então a gente precisa pensar na segurança do motorista dentro do veículo e das pessoas que estão ao redor. Então, se ele apagar, como se ele tivesse uma síncope, né? Em outras doenças a gente tem síncope. Então, esse motorista ele vai perder completamente as funções, ele não vai conseguir segurar o carro, ele não vai nem conseguir parar o carro antes de se envolver em algum acidente. Então, isso é uma questão muito séria, muito grave e potencialmente fatal, tanto para ele quanto para as outras pessoas. Então, por isso, ele é considerado inapto definitivo. A gente sabe que a narcolepsia, você tem medicamentos para melhorar a sobrevida desse motorista, mas não tem cura e não tem manejo para que ele possa dirigir nesses momentos em que ele está acordado. Então, não, ele não pode dirigir. Entendi. Tem alguma lista, assim, de
patologias, doenças que podem impedir a paciente de ter uma CNH? Sim, sim, a gente tem sim. Mas é uma coisa, é uma lista, né, como você falou, bem ampla. A gente tem a narcolepsia, que a gente já falou, né, pacientes que têm insuficiência cardíaca descompensada, eles não podem dirigir, tá? Então, aqueles graus de insuficiência cardíaca que já são bem avançados, que você não consegue melhorar a capacidade pulmonar, o edema de membros inferiores, esse paciente está contraindicado a dirigir. Motoristas que têm epilepsia, tá? E que constantemente têm crises convulsivas, eles também não podem dirigir. A gente precisa de um intervalo de 1 ano sem crise convulsiva para poder dirigir. Então, se esse motorista não consegue controlar essas crises para passar 1 ano sem ter convulsão, ele também não pode dirigir, tá? Deixa eu ver o que mais. Pacientes que têm motoristas que apresentam síncopes e não descobrem qual é a causa, investigam e não descobrem qual é a causa, eles também estão contraindicados a dirigir. Até porque não sabe por que está desmaiando e continua desmaiando. A gente tem outras que agora me fogem a, a lembrança, mas existem outras sim. Se a pessoa for tem a amaurose só de um olho, ela pode ou não dirigir? Pode, pode. Mas a gente tem alguns critérios para que essa pessoa possa dirigir. Então, assim, ela precisa, primeiro, ter a acuidade visual nesse único olho, tá? No mínimo 20/30, tá? Falando em termos técnicos já para oftalmologia. Então, ela precisa enxergar o que uma pessoa normal enxerga a 6 metros, ela precisa enxergar nessa 20/30, nesse único olho. Ela precisa ter uma campimetria, que é essa medida da visão horizontal, um mínimo de 120 graus, tá? Somando a visão temporal com a visão nasal desse único olho que ela enxerga, certo? Precisa ter sido decorrido 90 dias da perda dessa visão desse outro olho, porque é o tempo que o organismo, o cérebro leva para compensar essa perda. Por quê? A nossa estereopsia, que é a visão de profundidade, ela é dada com os dois olhos. O nosso organismo leva esses 90 dias para compensar essa questão da estereopsia, dessa profundidade. E essa profundidade também é avaliada no exame, tá bom? Ela precisa ter também, com esse único olho, a resposta ao ofuscamento. A gente tem da parte do exame, a gente joga uma luz e depois que essa luz apaga, a gente leva um tempo para os cones e bastonetes responderem para poder observar uma letra que é colocada ali no exame. Então, esse tempo é cronometrado, tá? Então, ela precisa também ter uma resposta positiva no ofuscamento para poder dirigir, tá? Então, isso é toda a parte do exame oftalmológico que essa pessoa que tem apenas uma única visão precisa ser aprovada, alcançar esses valores para poder dirigir. Bacana, muito interessante. É, eu não sei, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que da minha parte seria mais isso, assim, para conhecer a especialidade de um modo geral. Certo. Então vamos lá. É, a nossa especialidade também aborda a questão das medicações. No início do exame, a gente tem um questionário que o motorista precisa preencher. Então, lá pergunta sobre doenças, sobre cirurgias, medicamentos que faz uso. Então, os medicamentos também influenciam na direção. Seja medicamentos para pressão, medicamentos para o diabetes, pacientes epilépticos podem dirigir? Podem, como eu te falei, desde que esteja controlada a epilepsia e acompanhado. Então, ele também toma alguns medicamentos. Pacientes psiquiátricos podem dirigir? Podem, dependendo da patologia, tá? Dependendo da medicação que eles tomam, do horário que tomam e quanto tempo já está tomando, tá? A gente sabe que benzodiazepínicos
alteram a nossa percepção, a nossa direção, né? Os usuários de entorpecentes, eles podem dirigir pela lei, pelo CPT, CPB, né, Código Penal Brasileiro, existe algumas diretrizes lá que eles não podem usar, né? Mas pode dirigir, então a gente dá algumas orientações a respeito de alguns usos, né, que também tem essa interferência na nossa capacidade, no nosso julgamento e na nossa direção. Então, medicamentos, né? Então, tudo isso também é avaliado pelo médico de tráfego ali naquele exame. Deixa eu ver o que mais. Ai, as patologias cardíacas, todas elas precisam estar acompanhadas pelo cardiologista. Então, esse motorista precisa estar compensado na maioria das suas patologias para que ele possa dirigir seguramente. Então, o médico de tráfego nesse exame, ele pode dar a aptidão para esse motorista, pode deixar ele inapto temporário para que ele resolva algumas pendências do exame médico, para que ele se torne, para que ele passe com um especialista da área, para que possa voltar a dirigir seguramente. Algumas vezes os motoristas chegam para fazer o exame e tem aquela ideia de que o médico vai tirar a habilitação dele. E na realidade não é isso. O médico pode deixar esse motorista inapto temporário para que ele melhore a sua saúde para depois retornar. Então, essa é uma ideia que a gente precisa também trabalhar nesse motorista para que ele entenda a importância do médico ali naquele momento. É, a segurança tanto dele quanto dos que estão ao redor dele, né? Igual você falou. Exatamente, exatamente. É basicamente isso da nossa área. A gente está passando agora por um momento delicado, né? A gente teve a alteração do CTB agora, ele era o mesmo desde a criação, então agora no final do ano teve a mudança, né? Com o projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado e agora voltou para os deputados para ter mais algumas alterações. Então, a lei das cadeirinhas agora está no Código de Trânsito, que antes era só uma diretriz do CONTRAN, né? E agora está ali no Código de Trânsito. Então, tem mais, como é que eu vou dizer, mais segurança legal, né? Mudou algumas coisas da questão da validade das habilitações, melhorou algumas coisas para os motoristas, e a gente está batalhando agora para manter o exame pela nossa especialidade, né? Como você pôde ver, é uma coisa muito importante, não pode ser feita por qualquer pessoa, não pode ser feita por qualquer médico, porque sabemos um pouco de cada uma das especialidades para formar a nossa especialidade. Então, como eu costumo dizer, o oftalmologista sabe muito da oftalmologia e um pouquinho das outras áreas porque ele viu na faculdade, né? A mesma coisa para o cardiologista, para o dermatologista e o médico de tráfego, ele sabe muito da parte do tráfego que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, é o especialista mais indicado para trabalhar com essa área de tráfego, porque é só o que a gente vê. Então, cada um faz muito bem aquilo que gosta e aquilo que está estudando todo dia e vendo todo dia. Então, isso a gente está batalhando agora para manter a nossa especialidade, para a gente ter esse reconhecimento tanto da população quanto dos nossos governantes aí. Acho que é isso. Uma especialidade muito bacana mesmo, eu gostei. Particularmente não conhecia muito, acho que nunca ouvi falar durante a faculdade, não vou mentir. Mas eu gostei bastante. E é bom também quando a gente tem um profissional assim que fala na sinceridade e até motiva, né, você a buscar outras áreas. E essa é uma especialidade bem bacana mesmo.
Eu queria agradecer pela sua disposição, todo o carinho aí, a forma com que a gente conversou foi muito bacana. E a aula também foi maravilhosa. Tenho certeza que para muita gente vai ser uma bela fonte de inspiração aí e uma oportunidade para conhecer essa especialidade também. Tá bom? Obrigado, doutora. Obrigada, Daniel, mais uma vez pelo convite. Desculpa aí que ficou longo. Ah, imagina. Realmente, a nossa área, ela tem muitos pontos onde a gente pode trabalhar e eu só queria dizer muito obrigada. É uma área muito gostosa de trabalhar e espero ter ajudado, contribuído. E acredito que se você quiser mais alguma coisa a respeito da área, pode entrar em contato com o pessoal da Abramed, que eles estão de portas abertas, ouvidos, também bastante interessados em divulgar a especialidade. E muito obrigada aí, desculpa qualquer coisa. Imagina, doutora. E estou também disponível caso você queira e alguém queira alguma coisa mais direcionada para uma das áreas da medicina de tráfego, tá bom? Então, continua seguindo aí a página. Vou retomar, né, agora e vou continuar colocando mais assuntos, mais conteúdos e trazendo mais coisas aí para a nossa área.